sobre o Alzirão, o Alianza Trust Renda Imobiliária, que é o ALZR11, administrado pelo BTG Pactual, gerido pelo Alianza, e que tem 124.972 cotistas. Uma boa surpresa aqui. Sobre o imóvel IPG, em que o inquilino já estava cumprindo o aviso prévio, duas notícias. Primeiro, foi estabelecido o valor da multa em 5.160.000, o que dá mais de 30 meses de aluguel, a ser paga no dia 3 de julho de 2023, efetivando o fim do contrato. Então, primeira parte aqui é um imóvel que tem um contrato atípico e que o inquilino não vai ficar até o final. Então, multa do contrato atípico, todos os aluguéis que tem a vencer. Então, tá aí definido o valor, comunicado no fato relevante, fundo recebe a multa, imóvel vazio, tudo certo, né? E aí, com o imóvel vazio, ao invés de buscar um novo inquilino, o fundo vendeu o imóvel por 19.300.000, que vai ser recebido em 4 parcelas de 4.825.000, sendo a primeira na conclusão da venda e as demais em janeiro de 24, em julho de 24, em janeiro de 25, todas elas corrigidas pelo IPCA. Não por acaso é de 6 em 6 meses, né? Você que acompanha aqui o Fatos Relevantes já que está careca de saber disso. Como a lei obriga a distribuir 95% do lucro a cada semestre, os gestores procuram combinar as parcelas a receber com os semestres, porque se recebe tudo de uma vez, tem que distribuir tudo dentro do semestre. Bom, né? A gente gosta de ganhar rendimento, aumenta pra caramba o rendimento, só que aí aumenta muito por um semestre, e aí depois cai no semestre seguinte. Como que nesse momento tem 250 pessoas assistindo, ao longo da semana vai ter umas 5.000 e poucas pessoas que assistiram, num mercado de 2 milhões de investidores, ou ainda num fundo de 125.000 cotistas, arredondando aqui, a minoria vai entender essa oscilação do valor do rendimento. E queda de rendimento sempre gera... primeiro, o aumento do rendimento vai gerar um monte de gente comprando cota sem saber por que está pagando aquele preço, desregula, sobe pra caramba o fundo, é negociado com ágio, aquela coisa toda, aí vira o semestre, bumba, rendimento para baixo, e aí sai da frente. Né? Então, os gestores, em geral, procuram combinar o que tem a receber para cair um pouco a cada semestre, para que assim eles consigam manter a renda mais harmônica possível, né? Termo lá do pessoal do núcleo de real estate da Poli, que eu incorporei e faço questão de passar para frente. O fundo imobiliário é um ativo de renda variável e os gestores se esforçam para que essa renda varie pouco, o menos possível. Fazem reservas de lucro para complementar meses piores, escalonam recebimentos ao longo dos semestres para não ter grandes picos de distribuição e assim por diante. Então, boa notícia essa do... A Liris está dizendo que não está ouvindo, Liris. Espero que seja só com você, mas vou esperar um pouquinho só para saber se está tudo certo com todo mundo. Então, boa notícia essa do Alzirão, que é um fundo que tem o desafio, né, de manter lá os seus contratos atípicos. Deixando bem claro isso, assim, a obrigação que está lá no regulamento do fundo é de que 80% dos contratos sejam atípicos, e isso significa no momento da compra. É lógico que com o passar dos anos, esse contrato, por exemplo, que foi rompido, se ao invés de vender o imóvel, o fundo fosse alugar novamente, seria num contrato típico. Né? Ninguém vai assumir um contrato atípico se não tiver uma grande contrapartida. Obrigado aí, todo mundo respondendo que está ouvindo bem, obrigado, estou seguindo aqui. O Roberto, ovo tudo, é isso aí, Roberto. Era assim que eu falava quando era pequeno mesmo. Então, o gestor ainda consegue fazer uma venda e manter os ativos que estão lá com contratos atípicos, né, por mais um tempo. Mas perceba que o futuro do Alzirão é esse, certo? No longo prazo, ele não vai ter todos os contratos atípicos, e talvez não tenha nem a maioria dos contratos atípicos. Se o Alzirão tivesse a estrada que tem um HGLG, um Bicifund, um Quineia, tal, já estaria ali mais ou menos uns 50% atípico e o saldo típico, coisa assim. Mas normal, isso é do mercado.
mas o que importa é o de agora, né? O mercado olhando para agora, nesse fato relevante, foi uma bela operação, resolveu um problema, um imóvel que não parece ser dos mais atrativos para o mercado comercial, e vai ter uma outra destinação ali, não sei se vai subir um prédio residencial, não sei o que vai acontecer. Mas o fundo vende com um lucro razoável, né, uma TIR de 15%, se não me engano, TIR de 15% ao ano. Lembra, TIR é nominal, o fundo está considerando aí o lucro com a venda, que é de 6 milhões e 200, mais todos os aluguéis recebidos, inclusive a multa. E isso deu uma rentabilidade para o fundo de 15% ao ano. Tem a inflação no meio do caminho, mas a gente sabe que a inflação não foi 15% ao ano em todo esse período. Então, tem gordura aí, tem ganho acima da inflação. O fundo deixa de receber o aluguel quando receber a primeira parcela do valor, que está estimada para ser paga no dia 31 de agosto desse ano, e esse valor equivale a 2 centavos por cota. Então, o fundo, né, tem uma diminuição de 2 centavos por cota, mas um aumento que não estava especificado, eu acho, no fato relevante, pelo lucro da venda a distribuir. Deixa eu ver aqui uma pergunta do Nirvana. Existe uma data-com para essas operações? Por exemplo, se eu comprar o Alzirão, tenho direito a esse extra nos dividendos ou precisa ter na carteira na data X? Ainda tá cheio o Nirvana, porque não foi, o fundo sequer recebeu o valor, né? Ele não tem esse lucro ainda a distribuir. Então tá cheio. Se você comprar agora, na segunda-feira, na semana que vem, e carregar até a data X, você vai ter direito a receber o valor dessa venda, um quarto dessa venda, né? Já que ele escalonou em em 4 semestres. Vamos colocar melhor. Ele vai receber um quarto do valor agora, e ele não é obrigado a distribuir tudo de uma vez. E muito provavelmente não vai distribuir tudo de uma vez. Se ele vai receber até agosto, ele poderia diluir isso entre setembro, outubro, novembro e dezembro. Agora eu percebi aqui que o meu microfone deu uma oscilada, então por isso também vocês comentaram que estava sem áudio. Então, ele vai receber, provavelmente em agosto, ele não precisa distribuir tudo de uma vez, ele pode distribuir ao longo do semestre. Então, corrobora o que eu te respondi. As cotas estão cheias ainda desse rendimento. Quem comprar, quem for cotista, em cada uma das datas com, vai receber o rendimento futuro. Pergunta do Pedro, se no longo prazo o Alzirão vai ter que alterar o regulamento do fundo. Precisava ver com mais atenção o regulamento, Pedro, mas, salvo engano, o que está escrito lá é que ele tem que comprar com contrato atípico, entendeu? Comprar. Depois que passa o contrato, ele não tem obrigação de vender o imóvel. A gente precisa olhar esse regulamento, mas eu acho que não tem necessidade de mudar o regulamento. Ele já deve prever essa condição no longo prazo, tá? Acho que é o mesmo caminho da pergunta do Phineas Paper. Como que fica o regulamento do Alzirão? Não obrigatoriamente ser predominante atípico, vão precisar ajustar, nem que seja para ser atípico no primeiro período após a compra. Que hoje, por enquanto, não tem ninguém participando aqui. Se eu for abrir o regulamento agora, a gente vai ficar um tempo em branco, mas eu vou tentar ao longo do... Tem entrevista, né? Na hora da entrevista eu abro o regulamento do Alzirão para a gente confirmar isso, mas eu acredito que não, que o regulamento já prevê essa situação no longo prazo, tá? Uma outra pergunta do Phineas Paper, é discricionário no semestre, né? Sim. Da última vez ele postergou a conversão dos recibos em cotas para somente receber o primeiro ganho quem tinha as cotas 11 somente, é verdade. Mas ele postergou a operação como um todo e o recebimento do valor, né? Porque o efeito é caixa, né? Recebeu, vai ter que distribuir. Então, é discricionário, mas a partir do
momento que circulou pelo caixa do fundo, até o final do semestre tem que distribuir tudo, certo?